Condução, galera, é uma das formas de propagação de calor que ocorre. O calor ele é transferido átomo por átomo. Então, de um átomo para o outro é transferido o calor. No geral, a condução de calor ele vai ocorrer nos sólidos, tá? E nos sólidos bons condutores. Quais são os sólidos bons condutores? Os metais no geral, né? Então, ferro, o alumínio, o cobre, enfim, são os metais utilizados aí para conduzir calor. São bons condutores. Um bom condutor significa que eles têm um bom coeficiente, um bom K. O K é uma constante chamada condutibilidade térmica, que a gente vai falar já já. Ele tem um K grande, um K alto. Eles são bons condutores. Quando você tem materiais que são maus condutores, eles são chamados de isolantes. Então, madeira, vidro, cerâmica, coisas do tipo. Não significa que eles não esquentam. Significa que eles possivelmente demoram mais para esquentar ou que possivelmente eles não reagem tanto a pequenas variações de temperaturas e coisas do tipo, tá? Então, por exemplo, a madeira. A galera fala, mas madeira pega fogo. Pegar fogo não significa que ela é um bom condutor de calor, tá? A madeira não é um mau condutor de calor. Você deixa uma, sei lá, uma panela com sopa, esquenta a sopa, e você colocou lá uma colher de madeira, né, uma colher de pau lá na, na panela, ao encostar depois na colher de pau, ela pode estar quente, sim, mas ela não vai estar tão quente quanto a panela. Se fosse uma colher, né, de alumínio, por exemplo, ela estaria muito mais quente. O calor teria sido conduzido de uma forma muito melhor e aí poderia, inclusive, te queimar na hora que você encostasse, beleza? Então, esses são os elementos da condução. Então, o que é importante lembrar na condução é que ela vai ocorrer principalmente nos sólidos e ocorre transferência de energia de um átomo para o outro, beleza? E aí a gente viu, tá vendo? Quando eu desço aqui, ele desce também os negocinhos, então tem que ficar meio que, sei lá qual que é a melhor opção. Mas, tá vendo? Borra tudo. Então, também a gente viu, acho que o melhor é fechar e abrir, sei lá. Talvez tenha como limpar tudo. Depois eu vejo. Então, a gente viu aqui também a lei de Fourier, né? A lei de Fourier da lei da condução. Então, como que funciona a nossa querida lei de Fourier? Olha só. Então, vamos supor aqui que eu tenho um condutor de calor. Então, esse cilindro aqui que eu construí. Eu construí um cilindro aqui, mas poderia ser qualquer coisa, tá, galera? Pode ser uma parede, aí aqui você está numa temperatura T2, e aqui você está numa temperatura T1. Pode ser qualquer material. Eu construí aqui um cilindro, beleza? Então, nesse meu cilindro, ele tem algumas características, tá bom? Quais são essas características? Primeiro, o comprimento dele, o tamanho dele, certo? Esse tamanho a gente chama de L, certo? Comprimento do meu cilindro. Outra coisa importante para a gente estudar essa parte de transferência de calor aí por condução, ó, que foi criada aí pela lei chamada de lei de Fourier, você tem que ter diferenças de temperatura entre dois pontos desse material. Então, por exemplo, aqui T2, aqui T1. Ah, professor, por que você não colocou T1 aqui do lado e T2 do lado? Tanto faz aqui, tá, galera? Só quis colocar T2 aqui para mostrar que, por exemplo, essa daqui seria, sei lá, a região de temperatura maior. T2 é maior que 1. Então, por exemplo, se T2 for maior do que T1. Então, sei lá, aqui, por exemplo, pode estar a temperatura da sopa, 100 graus Celsius. A água está fervendo lá na sopa. Temperatura T1, temperatura do ambiente. O ambiente está a 20 graus Celsius, por exemplo. Então você tem uma diferença de temperatura entre a parte do meu material que está encostado, sei lá, na sopa. Essa parte aqui está mais quente. Então, essa parte aqui está quente. E aí você tem
um outro lado aqui que você tem uma parte mais fria. Ô, E professor, aí? Oi, diga. o T2 e o T1 pode ser temperatura final e temperatura inicial? Nesse caso, não, mas no geral você pode associar como a mesma coisa, Gui. Tá bom. Então, você pode associar como se fosse a mesma coisa, temperatura final menos inicial. Mas nesse caso é uma diferença de temperatura entre as extremidades do material. Então, uma extremidade está em contato com a sopa, por exemplo, essa do T2. E a outra está em contato com o ar, que está mais geladinho. E aí, o que que vai acontecer? O calor ele vai querer sair daqui e vai para o outro lado, beleza? Demorou, valeu. Mas é muito parecido com o final menos inicial, tá bom? Então, nesse caso aqui, galera, vou fazer o calor em amarelo. O fluxo de calor, que é esse símbolo aqui, ó, fluxo de calor que é o símbolo sigma, ele vai seguir da temperatura maior para a menor. Então, o fluxo de calor ele vai atravessar esse meu cilindro aqui no caso, até chegar na outra extremidade. Ele vai começar a esquentar tudo isso aqui. Cada parte desse cilindro vai ter uma temperatura diferente. Ele vai começar a esquentar ele inteiro, inclusive a beirada aqui, tá bom? O que que é esse símbolo A? Esse A é a área de seção transversal do meu cilindro. O que que é a área de seção transversal do cilindro? Bom, um cilindro, se você olhar ele, se você pegar ele de colocar ele deitado, você vai ver mais ou menos esse desenho. Se você olhar a parte de cima dele, você vai ver um círculo, né? Uma circunferência, assim. Essa circunferência maravilhosa que eu desenhei. Então, nesse caso, no cilindro, a área de seção transversal vai ser a área do círculo, né? Não precisa lembrar das equações da área, tá, galera? A gente só está tentando pensar no conceito aqui, fechou? Nessa ideia da equação do Fourier, tá? Não vou ficar pedindo, você tem que calcular a área do cilindro, calcular a área do retângulo, a área de não sei o que, do paralelogramo. Não. Cada um vai ter uma área diferente, óbvio. Cada material vai ter uma área diferente. Mas isso não vai ser a parte mais importante, fechou? No geral, vai ser dado o valor dessa área, tá bom? Então, qual que foi o objetivo do Fourier? Calcular esse fluxo de calor. O fluxo de calor com esse símbolozinho aqui. Então, para a gente achar o fluxo de calor, a gente pegava o K. O que que é o K? O K é a condutibilidade térmica, ou seja, é o valor do quanto esse material ele é um bom ou um mau condutor. Se for metais, esse K ele vai ter valores maiores, próximos de um, enfim. Se for um mau condutor, esse K vai ser um valor bem pequenininho. E assim por diante, tá bom? Então, o K é um número que vai ser dado para cada material. O A é o que eu acabei de dizer para vocês, é a área. Olha que interessante. Se a área for maior, significa que o cilindro é grandão. O calor vai fluir de uma forma melhor. O objeto é grande, tá bom? Então, quanto maior a área, melhor vai ser o fluxo de calor aqui. Maior vai ser ele. Vezes ΔT. O que que é ΔT, galera? É a variação de temperatura. A variação de temperatura não é o que o Gui falou, a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso. Então, a variação de temperatura é a final menos a inicial. Nesse caso, a nossa final menos a inicial vai ser T2 menos T1. É a temperatura das extremidades aqui. Então, o ΔT é T2 menos o T1. Ah, só, eu poderia fazer T1 menos o T2? Poderia, mas no geral a gente faz o maior menos o menor. Lembra que eu falei aqui que o T2 está numa temperatura maior? Então a gente coloca T2 menos o T1, beleza? Então 100 menos 20, nesse caso seria 80 o nosso ΔT, beleza? E tudo isso vai ser dividido pelo L. O que é o L mesmo? O L é o tamanho do meu cilindro, do meu material, tá bom? Então, é o comprimento dele. Fechou? Unidades, galera. Quais são essas unidades? Bom, unidades de fluxo de calor. Vai ser calorias por segundo. Unidade de condutibilidade térmica. Caloria por segundo, grau Celsius, metro. Não se preocupem muito com ela, fechou? Não vai precisar decorar essa unidade aqui enorme, certo? Lembra bastante da fluxo de calor, principalmente a parte de calorias, tá?
Qual é a unidade de área? Unidade de área, bom, você tem aqui o metro quadrado ou o centímetro quadrado. Qual vai ser a diferença, professor? Olha só, se a área tiver em metro quadrado, o comprimento tem que estar em metro. Por isso que eu deixei tudo em preto aqui. Se a área tiver em centímetro quadrado, o comprimento tem que deixar em centímetros. Fechou? Então, sempre deixa as unidades desses dois coerentes. Se elas estiverem coerentes, ótimo. Outra coisa de se observar é, se a unidade do K estiver em um metro aqui, é porque você tem que usar tudo em metro. Metro quadrado e metro. É até melhor, beleza? Ah, e se esse cara aqui tiver em centímetro? Vai aparecer uma computabilidade em centímetro aqui. Melhor, vai ficar tudo em centímetro. Pronto, é bem tranquilo. Claro que eu não vou ficar fazendo brincadeira com questão dessas unidades aqui também, para não dificultar muito aí a vida de vocês, tá? Então, se for dado aqui em centímetro, aqui vai ser dado em centímetro, enfim, tá bom? E a variação de temperatura em graus Celsius. Pode usar variação em Kelvin também, professor? Pode, porque a variação do Kelvin era igual à variação do Celsius, se vocês lembrarem lá do termômetro lá em cima que eu mostrei para vocês. A variação do Celsius é 100, a do Kelvin também é 100. Então a variação de Celsius e Kelvin é a mesma. Então você pode usar tanto Celsius quanto Kelvin. No geral, a gente vai trabalhar com Celsius, porque é a escala que a gente está acostumado, certo? Beleza. Vamos sair daqui dessa janelinha. E agora eu vou pedir para vocês tentarem fazer então esse exercício aqui. Então, uma barra de alumínio com K igual a 0,5 está em contato numa extremidade com gelo e na outra com vapor de água a 100 graus Celsius. Seu comprimento é de 25 centímetros e sua seção transversal tem 5 centímetros quadrados de área. Então, determine o fluxo de calor na barra. Então, tentem calcular aí o fluxo de calor. O fluxo de calor é esse cara aqui, ó, o φ. Tá bom? Vou colocar o exercício um pouquinho mais para baixo. Então, vamos tentar resolver aqui pelo. Como eu acho que ele é simplesinho, vamos tentar resolver aqui mesmo sem precisar usar minha lousa improvisada. Vamos lá. Então, bom, para eu descobrir o fluxo de calor, essa daqui é a minha pergunta. Quem é o fluxo de calor? Eu tenho que usar a equaçãozinha da condução, certo? Beleza. Então vamos lá. Para nossa equaçãozinha é fluxo é igual a K vezes o A vezes o ΔT dividido pelo L, certo? O K tá fácil aqui, ó. K é esse valor aqui, certo? O L, tá vendo aqui, ó? Seu comprimento é 25. Então, o L, você já sabe que é 25. 25 centímetros. E a seção transversal é a área. A área dele é de 5 centímetros quadrados. Precisa saber qual que é o formato do objeto? Não. Pode ser um cilindro, pode ser um quadrado, um retângulo, enfim. Não precisa saber o valor da área. Não precisa saber só precisa saber o valor da área, não precisa saber o formato dele. Se ele não desse o valor da área, aí sim, você teria que saber o formato para calcular. Mas enfim, não vou fazer isso com vocês, tá bom? E qual que é o ΔT, galera? O ΔT é a temperatura 2, que é a maior, menos a temperatura menor, que é zero. Então, 100 menos zero. 100 menos zero, até antes da quarentena, valia 100. Acho que na quarentena ainda deve continuar valendo 100. 100 graus Celsius. Correto? Porque você tem uma extremidade que está com vapor, ou seja, você tem uma extremidade que está bem quente, e a outra extremidade está no gelo, ou seja, bem fria, tá bom? Esse aqui é tipo com um experimento, quando a gente faz experimento de condução de calor, a gente coloca assim, coloca uma parte no gelo, outra parte num lugar bem quente, tá bom? De um material aí, de certa forma, comprido, certo? Então agora é só substituir os valores aqui na fórmula, só substituir os valores aqui na equação. Então, o φ é igual ao K, que é 0,5, vezes o A, que é 5, vezes o ΔT, que é 100, dividido pelo L, que é 25. O ruim de não ter sala de aula nesse caso, de fazer exercício, é que eu fico falando, parece que eu tô falando sozinho. Mas tudo bem, a gente vai acostuma, né?
Bom, agora é só fazer a continha. 0,5 vezes 5 dá 0,20, 2,5. 2,5 vezes 100 dá 250. A parte de cima dá 250. Bom, agora é só fazer a divisão lá. 250 dividido por 25 dá 10. 10. E a unidade é o caloria por segundo. Nossa, minha letra fica horrível nesse negócio. Aqui nesse caso, olha só qual que é a boa aqui desse exercício. Ó, o L foi dado em centímetro, o A foi dado em centímetro quadrado. E o K, lembra que eu falei? Aqui, ó, também, ó, centímetro, tá vendo? Então, tudo tá sendo em centímetro. Então, ótimo, não precisa converter nada. Se caso, por exemplo, ele desse o L como em metro, aí você teria que passar esse metro para centímetro, tá bom?